A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Lucas, o capítulo 4, versículo de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está nos contando 2 fatos importantes. Se a gente se lembra que na época do profeta Elias, quando não chovia por 3 anos, houve muita fome naquela região. Ele não foi enviado a nenhuma outra pessoa, mas ele foi enviado a uma viúva de Sarepta, na Sidônia, ou seja, numa região, uma viúva que nem fazia parte do povo judeu. Do mesmo jeito aconteceu com o profeta Eliseu, pois havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum leproso foi curado a não ser Naamã, o sírio, que também era um estrangeiro. O que isso diz para nós? A graça de Deus chega para o coração daquele que o acolhe e que se abre a esta graça. A graça de Deus não chega para quem se apropria e se acha dono de Deus, das coisas de Deus, proprietário da graça de Deus. Pior e triste é quem vende e acha quem compre a graça de Deus. Algumas pessoas se apropriam até do Espírito Santo e se acham donos da palavra de Deus, do reino de Deus, donos do céu, da salvação. Imagine. Muitas vezes em nossas igrejas, convivência, grupos e nas relações, a profecia e a graça de Deus não são recebidas. Elas são rejeitadas. Porque foi em sua pátria, foi em Nazaré, que Jesus foi expulso da sinagoga. Foi em Nazaré que levaram Jesus ao alto monte para poder lançá-lo a um precipício, pois o rejeitaram, não o acolheram. A graça de Deus não chega para quem se apropria e se acha dono de Deus. A palavra de Jesus vem, muitas vezes, em contraposição ao que nós queremos, às nossas pretensões. A palavra de Deus, ela incomoda, ela mexe nas estruturas. Por isso ela não vem para fazer a nossa vontade, mas ela vem justamente para nos corrigir, nos exortar e nos orientar. E por isso
a esta graça nós devemos nos converter, abrir o nosso coração para que Deus realmente possa produzir o seu amor, a sua verdade em cada um de nós. Ou a gente acolhe Jesus com a mensagem dele, ou então a gente rejeita Jesus. Ou a gente acolhe a mensagem de Jesus com aquilo que ele quer fazer, ou então a gente termina manipulando a palavra de Deus e tornando a palavra refém dos nossos gostos, das nossas pretensões. Busquemos a conversão. Não vamos viver atrás de justificativas, porque muitas vezes esse texto é utilizado para que as pessoas permaneçam as mesmas e não mudem. Ou seja, é porque eu não consigo converter ninguém lá em casa, é porque eu não consigo fazer isso aqui. Mas você está tentando? Muitas vezes não estamos nem tentando. Mesmo o Evangelho colocando a situação de Jesus, não coloca um Jesus que foge da sua realidade. Jesus lamenta, mas ao mesmo tempo ele não desiste. E ao ressuscitar ele diz, vamos primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus tinha uma predileção também pela sua região. E por isso salvou não só a sua região, mas salvou a todos. Acreditemos, portanto, na nossa evangelização. Acreditemos na nossa conversão. E não vamos desistir de onde nossos pés estão. Abramos o nosso coração, porque realmente quem converte é Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é